Se você está chegando agora nesta estreia, eu já quero te pedir uma coisa. Não assiste isso passivamente. Não. Esta não é uma aula. Isto é uma experiência para você participar. Não se trata de um curso, se trata de um conteúdo para o futuro, um conteúdo para outras atitudes, outras ações que nós vamos ter. Eu sei que hoje eu tenho aqui meus convidados, pessoas que solicitaram o link, pessoas que já estão em atendimento comigo, pessoas que já acompanham o meu trabalho, tenho colegas, tenho mentores que participarão ali observando, ouvindo, pensando o que a Lade está trazendo aí, que assunto vem aí. E o nosso assunto é o terreno da prosperidade. Este foi o meu convite a vocês que viessem participar de um momento comigo, aonde eu abordo o assunto, o terreno da prosperidade. Por que eu coloquei isso nos termos de terreno? Porque eu, Lade, tenho uma familiaridade muito grande com as questões da terra, com a questão do produzir. Lade, sempre foi assim? Nada. Isso é uma coisa que vem de um tempo para cá. Isso é uma expertise. Isso é algo que eu implementei na minha vida. Até os meus 40 anos, sou uma mulher de 55, até os meus 40 anos isso não fazia parte da minha vida. Então hoje eu vou colocar nesta linguagem para que a gente consiga trazer uma conexão, para que a gente consiga trazer um raciocínio leve sobre isso, certo? Então não é uma aula, não é algo para você ouvir, é algo para você participar comigo, tá? E eu escolho estar com vocês e eu pergunto, quem escolhe estar comigo? Porque se você está comigo, se você escolhe estar comigo, escreve aí no chat agora, eu escolho estar presente. Eu escolho estar presente, porque tudo que a gente vai trabalhar hoje não funciona para quem está distraído. Então nós vamos atrás do quê? Nós vamos atrás do implementar. Porque eu sempre falo, quem me ouve sabe que eu sempre falo, conhecimento bom é conhecimento aplicado. Então de nada serve eu trazer um grande conteúdo. Durante o processo, enquanto nós estamos juntos aqui, vocês vão ter uma sensação, meu Deus, quanta coisa boa, que bom ouvir isso, quanta coisa eu aprendi. Mas 30, 40 minutos depois, vocês nem lembram o que eu falei. Por quê? Porque não trouxeram para sua realidade, não trouxeram para sua vida, não trouxeram para suas rotinas. Quando a gente traz algo para as nossas rotinas, à medida que estamos vivendo, porque a vida é o nosso dia a dia, né? A vida é o andar. Então, à medida que nós estamos vivendo e as coisas estão acontecendo, quando aquele saber está fixado, quando dá questão, a gente diz, para aí, eu não preciso levar isso para o pessoal. Para aí, eu ouvi sobre usar da empatia, o que é empatia? Me colocar no lugar do outro. Vou tentar fazer esse exercício agora com meu filho. Vou tentar me colocar no lugar dele para ver se eu sereno, se eu tranquilizo a minha mente e as minhas atitudes. Então, isso é trazer o aprendizado para o dia a dia. Uma questão lá no trabalho, um obstáculo no trabalho, uma ausência de um funcionário, algo que não deu exatamente como nós queríamos, mas a gente consegue pegar aquele conhecimento e aplicar naquele momento. Para quem não sabe, eu sou Lade Jobim e trabalho com a mentoria financeira energética. Eu sou uma especialista na reprogramação, eu sou uma especialista na estruturação emocional, na estruturação energética de empreendedores, de empreendimentos. Agora, eu vou contar para vocês por que esse nicho, Lade, por que tu trabalha com empresários, com empresas? Porque por muito tempo eu fui uma empreendedora. Eu nasci, na verdade, uma empreendedora. Eu sempre fui uma empreendedora. Numa época que para uma mulher ser uma empreendedora era um grande desafio. Ou nós éramos
a faz tudo, sempre tentando provar algo, e é uma característica nossa da mulher empreendedora, né? Sempre fazendo tudo e tentando provar algo. Ou nós éramos um tipo de laranja, né? Às vezes as pessoas usavam o nosso nome, usavam... A empresa está no nome dela, mas ela não tem palavra, não tem voz forte. Não. E o meu início foi assim. O meu início foi assim. Eu era a laranja. Sim, sim. Até movida pelo ego, pela vaidade e pela ingenuidade da juventude, né? Quando nós somos jovens, nós almejamos muita coisa. Nós sonhamos alto, nós sonhamos grande. E eu sempre fui muito prematura. Não fui prematura, as coisas aconteceram prematuramente e eu fui me adequando àquela vida, né? Então, para mim era muito importante eu me solidificar, eu me estabelecer, eu provar para os outros que eu era capaz, que eu poderia me prover e principalmente prover meu filho, né? Fui mãe muito jovem, tentei assumir responsabilidades muito cedo, fui levada, né, por este caminho, mas hoje, depois de todos os meus estudos, os meus entendimentos, eu tenho consciência que foi uma escolha. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi trazer este ser ao mundo. Eu escolhi viver uma jornada com ele. Nós somos testados durante todo o nosso processo de vida. Nós temos altos, temos baixos, nós muitas vezes nos entregamos muito para o outro. Nos entregamos muito para o outro. Então, também vou falar um pouco sobre isso. Sobre o quanto nós temos de conhecimento adquirido, o quanto nós temos de experiências vividas, e às vezes achamos que o terreno do outro é mais fértil que o nosso. Às vezes nós achamos que o nosso terreno da prosperidade não está pronto. Às vezes a gente pensa que tem pouco. É verdade, a gente pensa que tem pouco. Nós sempre achamos que temos pouco a oferecer, pouco a entregar, que ainda não estou bem, ainda não estou pronto, ainda não é o suficiente. Sempre botando talvez na conta do futuro, né? Na conta da falta do preparo, na conta do... Será que a economia vai me ajudar? Será que esse ano vai? Sempre botando expectativas, às vezes, na grande maioria, coisas que nós não dominamos, né? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente pare, que a gente perceba o que nós semeamos. O que nós semeamos para ter este terreno fértil da prosperidade, né? Você já escreveu aí no site, eu escolho estar presente? Eu escolho estar presente, eu escolho estar com vocês. Então isso foi uma escolha. Esta palavra escolha, ela tem uma força muito grande, porque quando nós escolhemos, nós não deixamos as coisas ao acaso, nós não entregamos a nossa vida ao destino simplesmente, ou ao livre-arbítrio, dependendo da crença das pessoas, ou ao que está escrito, né? Eu não posso modificar. Algumas pessoas entendem o livre-arbítrio até como algo que tira do eixo, que tira do que estava desenhado para mim. E não é assim. O livre-arbítrio é o nosso bom senso, é a nossa caminhada, é as nossas escolhas, né? Então, eu quero te ver aqui comigo. Quero te ver aqui comigo. Mesmo sendo uma estreia, eu estou com você, inclusive, nesta estreia, né? Presente aqui, preparando este trabalho para você e presente aí no chat, junto com você. Então, dá um oizinho aí, porque eu vou dar oi para mim mesma. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi fazer desta forma, porque diferente de outros grandes players, né, eu não tenho esta grande equipe que pode me apoiar. Então, a gente chuta, cabeceia, a gente organiza, a gente, né, e tenta fazer tudo de uma forma, entregando o melhor que a gente pode com o que a gente tem, certo? Então, também mostrando para você que tem o desejo de fazer algo diferente, que nem sempre você precisa estar com tudo pronto 100% para fazer diferente. Você pode começar a sua caminhada, você pode fazer algo com o que você tem agora. Pare, pense na frente de quantos você está. Na frente de quantas pessoas você superou. Vamos lá, quero que vocês participem comigo. Nós vamos abrir agora algo que pode mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro, com a criação e com a sua própria vida.
Talvez alguma coisa aqui você já ouviu, mas aí eu pergunto, você fixou? É algo que você está revendo? É algo que você está escutando de uma outra forma, de uma outra pessoa? Ou é algo que você implementa na sua vida? Me conta. Enquanto eu estiver falando aqui, eu quero que você me conte. Coloque aí, bingo. Bingo. Quando eu falar algo que você já implementa na sua vida, que é algo que você realmente vivencia, coloca aí bingo, Lade. Bingo, tô acertou em cheio. Eu sou esta pessoa, eu sou este empreendedor, eu sou esta empreendedora. Bingo. Nós estamos juntos nessa, tá? Então fica comigo até o final, tá? Não é sobre assistir, né? É sobre o que você vai receber. Sobre o que você vai receber enquanto você assiste. É por isso que existe este momento aqui para nós, certo? Então, é muito importante você ter esta presença e uma presença ativa, né? Inclusive, durante o meu trabalho, quem trabalha comigo, quem recebe, né, os meus tratamentos, os meus mentorados, sabem que eu tenho muito essa questão da presença ativa através do quê? Através de áudios. É uma forma de eu estar com vocês, de estar implementando um tratamento, né? Então, eu escolhi estar com vocês mesmo no offline. Nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que nos dá esta possibilidade de comunicar, de não termos barreira, de não termos fronteiras, né? Eu tenho mentorados de todo o Brasil. Então, é muito importante que nós criemos ferramentas, métodos para estarmos presentes. Então, você empreendedor aí, que tem o seu empreendimento no físico ou no virtual, eu já lhe faço essa pergunta. Quando você cuida do terreno da sua prosperidade, que a sua prosperidade está muito vinculada com o que você faz com o seu trabalho, você está deixando algo lá no terreno do seu cliente, no terreno da pessoa que você tem uma relação comercial também? Você também é um fertilizador do terreno alheio? O que você planta, que sementinha você planta? De que forma você se faz presente dentro dos lares, dentro das vidas, dentro das rotinas das pessoas? Eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, tá, ok. Eu sou aquela pessoa que trago vocês para reflexão, trago vocês para o pensamento. Vamos pensar junto, vamos mudar, vamos desprogramar, vamos restaurar isso. Eu sou essa pessoa que faz esse trabalho. Mas você que trabalha com um produto físico, às vezes até um produto embalado, como você está dentro da casa daquela pessoa? No seu produto tem um QR Code, se a pessoa quiser saber mais sobre você. E agora eu vou trazer uma história muito linda de alguém que está fazendo um trabalho de base como empreendedora, mas muito consciente. Então, esta pessoa, ela conseguiu implementar várias técnicas que levam ao sucesso. Eu, há pouco tempo, cruzei com uma empreendedora numa esquina de uma cidade. Esta pessoa estava na esquina vendendo docinho. E eu tenho uma coisa comigo, é uma coisa que eu sempre falo pro meu companheiro, pro meu marido, pro Zé. Eu sempre falo pro Zé, toda vez que a gente vê uma pessoa na esquina trabalhando, a gente tem que honrar aquela pessoa com o que a gente tem. Se a gente não tiver um dinheiro para dar, mas tu tiver um doce no carro, tu dá pra pessoa. Se tiver uma garrafinha de água lacrada ali que tu não usou, dá pra pessoa. Sabe? Faça um carinho para aquele trabalhador. Porque é muito difícil esse trabalho sol a sol. E aí vem essa lade da terra. Porque daí a gente, quando trabalha com a terra, a gente tem que começar a trabalhar quando o sol está nascendo. Ai, porque é o melhor horário para a planta? Tá, tem toda uma parte assim. Mas também porque é quando o sol está fraco, quando o sol não nos machuca demais. Então, é um momento onde a gente consegue produzir mais naquele tempo. Então, o trabalhador rural, ele vai para a roça, né, que a gente diz, às 5 da manhã, e ele volta de lá às 9, 10 da manhã. E aí ele vai fazer aquelas lidas na sombra, né, coisas que possam ser feitas na sombra. E também no final da tarde, né, que é quando o sol já não é tão forte. Aquele horário das 10 às 4 da tarde,
Só quem trabalha com maquinário, quem tem uma estrutura, quem trabalha com estufa, né? Quem trabalha, que consegue já implementar uma estrutura para trabalhar nesses horários. Senão é muito triste, é muito doloroso, porque não é um dia no sol, são todos os dias. E o trabalhador rural, ele trabalha de segunda a segunda. Se ele quiser, ele tem trabalho todos os dias. Se é um trabalhador organizado, que já tem, né, uma estrutura, ele tem escala de serviço, ele tem pessoas que apoiam, que amparam, né, e ali a coisa flui. Mas aí, voltando nesta empreendedora que eu estava falando para vocês. Então, eu tenho isso comigo, né, de sempre honrar quem está nas esquinas. Ah, o menino tá ali atirando pino para cima. Gente, aquilo é tão difícil de fazer. Toda vez que vocês verem alguém fazendo alguma coisa diferente, que vocês pensarem em julgar, cheguem em casa e tentem fazer. Vocês vão descobrir que as pessoas têm grandes habilidades que devem ser respeitadas e valorizadas. Então, eu tenho isso comigo. Quando eu passo na esquina, eu sempre honro um trabalhador. Ele não está pedindo uma esmola. Ele não está se colocando naquela linha mais triste, né? Que é quando o ser humano perdeu toda a dignidade e ele vira um pedinte. Porque ele entende que ele não tem nada a oferecer. Eu não tô falando de crianças, tá? Porque crianças são usadas, né? As crianças são usadas. Muita criança, inclusive, quando os pais fazem isso, né? Depois vem aquela revolta, né? Alguns se tornam grandes profissionais, outros já, né, derivam para outros caminhos pela revolta, pela tristeza, pela mágoa de terem sido usados, né? Porque um dia, eu sempre digo, né? Um dia a criança cresce, né? Eu tenho aqui, eu sei que tem pessoas assistindo que trabalham com crianças, né? Então a gente sabe que hoje eles são pequenininhos, ingênuos, bobinhos, mas eles crescem e aí tu vai ter um homem, uma mulher na tua frente, né? Quem sabe a criança de hoje é o médico do futuro que vai resolver o teu problema, que vai salvar a tua vida, que vai salvar a vida do teu filho. Então a gente tem que ter esse carinho com as crianças. Voltando lá para a empreendedora, o TDAH. Voltando lá para a empreendedora. Esta empreendedora, ela estava na esquina vendendo docinhos. Eu não sou uma pessoa fã do docinho, tá? Sou bem franca. Então, quando o marido é muito gentil, ele abriu o vidro, né? E ela, um docinho. Daí ele falou, não, muito obrigado, ele disse. A sinaleira fechada. Eu olhei para ela e falei, nós estamos saindo em viagem. Ela disse, então, leva um docinho para comer na viagem. E daí ela disse assim, daí eu olhei pra ela e sorri, né? Daí ela falou, pelo teu sorriso eu vou te entregar, ela falou. E aqui é o Pix da confiança. Leva o docinho e quando tu chegar lá no teu destino, tu faz um Pix. Tá ali o QR Code e o valor na tampinha. E ela alcançou e eu peguei aquele docinho e eu disse, não, peraí, quanto que é que eu vou pagar? E ela, não, fica no Pix da confiança. Gente, aquilo pra mim, aquilo me invadiu de um jeito e eu pensei, meu Deus, quanta lição em poucos segundos. Aí eu pensei, será que ela faz isso com todo mundo? Será que todo mundo faz o Pix? Mas eu prontamente, enquanto o marido andava, eu já abri o meu aplicativo do banco, já fiz o Pix, já registrei, já botei lá na internet para não esquecer daquele momento que eu vivi. E aquilo foi o comentário da nossa viagem. Uma mulher jovem, a gente percebe que é uma mulher esclarecida, que é uma mulher com garra, que é uma mulher educada, pessoa que aborda com gentileza. Eu, como sou muito observadora, já vi que ela estava de luvas, né? O produto muito bem embalado, tudo muito bem comunicado, existe ali um processo. E o produto colocado dentro daquela embalagem muito bonito, muito bem apresentado. E saboroso. Saboroso. Comendo o doce da moça, a gente viu que ela é uma excelente doceira. É doceira que diz? Quituteira, doceira, não sei. Maravilhosa. Escreve aí, como é que chama uma pessoa que faz doce legal? A pessoa que tem a mão para o doce. Confeiteira? Como que chama? Escreve aí no chat pra mim. Vamos lá, vamos ajudar esta empreendedora. E esta menina maravilhosa,
me abriu a mente para várias coisas. Jovem, guerreira, o produto não vem pronto, vamos combinar que ela tem que produzir o doce, ela tem que embalar o doce, ela tem que etiquetar o doce, provavelmente ela já bota toda a galera de dentro de casa na parada. Provavelmente, né? Que ela seja essa pessoa que realmente é amparada e ajudada, eu desejo isso a ela. Que ela tenha esse suporte dentro de casa. E aí depois que ela preparou todo aquele doce, que ela embalou, que ela botou na geladeira, porque tem que deixar na geladeira, tem que dar consistência, tem que ficar gostosinho. No outro dia ela tem que acordar. E aí, eu sei que tem homens assistindo aqui, mas aí para a mulher acordar e sair para o trabalho não é algo simples. A gente não consegue virar a camiseta do lado avesso e sair, vou avisando vocês. A gente tem todo um processo para sair. E aquela mulher tem um processo porque ela estava linda e muito bem apresentada naquela esquina. Ela não estava lá tirada, xixelenta de qualquer jeito. Ela estava uma empreendedora. Ela estava apresentável, porque ela entregava um produto comestível, ela tem uma responsabilidade, existem leis, inclusive, que amparam a nós, né, consumidores. Então, ela tem que seguir um certo protocolo, né? Então, vejam bem, olha onde ela está se metendo. Olha onde ela está se metendo. Então, ela veio com aquele produto bonito, bem embalado, saboroso, com um sorriso no rosto, abordando um a um, vivendo no tempo da sinaleira. Quando o sinal fica vermelho, a minha loja abre. Quando o sinal fica verde, a minha lojinha fecha. Quando o sinal fica vermelho, a minha lojinha abre. Quando o sinal fica verde, a minha lojinha fecha. E ali ela está. E ali ela está. E aí eu fiquei curiosa e eu fui na rede social da moça. E o objetivo dela é abrir uma confeitaria, uma padaria, algo assim. Ela tem uma meta. Ela tem uma meta. Ela tem um valor que ela quer alcançar. Então, ela pegou o sonho dela. Ela pegou o melhor que ela tinha. Qual é o melhor que eu tenho neste momento para implementar o meu sonho? Neste momento que eu tenho é que eu sou excelente no que eu faço. E todo mundo diz que eu me comunico bem. O meu marido diz que eu sou linda. O meu filho me acha cheirosa. Eu tenho todas as condições de apresentar um produto. Mas eu não consigo abrir uma lojinha. E eu nem posso abrir uma lojinha porque eu não tenho freguesia, porque eu não tenho cliente, porque eu não tenho um nome ainda, porque talvez eu vá concorrer com os grandes, porque eu só tenho um produto que eu sei fazer bem, eu vou ter que aprender outros, eu tenho que fazer outros cursos. Daí ela poderia ter dito assim: primeiro eu vou fazer outros cursos e vou me especializar. Primeiro eu vou fazer isso. Eu vou aprender a fazer torta, bolo, rocambole, massa folhada, difícil. Vou aprender a fazer cuca, vou aprender a fazer... Quando eu aprender a fazer tudo, daí eu vou começar a empreender. Ela poderia ter feito 1000 cursos, quem sabe até fez. Mas eu vi uma empreendedora na esquina vendendo um produto. Ela tem um nicho e ela tem o produto. O que não foi obstáculo para ela? O produto dela é vendável na internet? É. Mas se eu visse um post dela na internet dizendo: compra o meu docinho e faz um Pix solidário, eu até poderia ter o desejo de comprar o docinho e fazer aquele Pix, não é solidário, é Pix da confiança, eu poderia fazer o Pix da confiança. Mas teria um processo da entrega desse docinho. E eu estou em outra cidade, eu não ia poder comer o docinho, então ela não levaria o meu Pix. Era um Pix a menos na vida dela. Naquele sonho. O que ela falou? Eu vou pro front, eu vou lá pra frente, eu vou lá na rua, eu vou aonde o povo está. Eu vou levar o meu produto pra frente. E ela está lá naquela esquina. E aí ela tem uma meta, um número, né? E nós, durante a conversa, já falando qual será a margem que ela tem, quanto custa essa embalagem, porque a cabeça do empreendedor, a cabeça da pessoa que lida com o dinheiro, trabalha, movimenta, e eu que trabalho com empreendedores de vários setores, eu consigo já ter um raciocínio de várias coisas. E aí, eu e o marido conversando, nossa, ela vai ter que vender tantos 1000 potinhos para alcançar o objetivo. Daí ele falou: mas ela deve vender tantos por dia.
E ela deve vender tanto. E eu comecei a falar, e onde estão os obstáculos? E quando chove, tem mais carro na rua. Como é que ela faz aquele carro abrir o vidro? Como é que ela faz a entrega? E quando ela não tá bem? E quando ela adoece? E quando ela tá triste? E quando a mão não deu boa e o doce desandou? E tal, e tal. Mas ela certamente não pensou na dificuldade. Ela certamente olhou como era o terreno, que ela tinha fertilizado ali, e ela foi plantar, e ela foi cuidar, e ela pensou, nossa, eu tenho 1000 hectares de terra, mas nesse momento eu tô sozinha, eu só posso plantar 1 hectare. Eu não posso plantar os 1000, mas eu vou começar plantando esse 1 hectare, porque ali tem resiliência, né? Ali tem uma pessoa resiliente. Então, outra característica que ela mostrou. Outra característica maravilhosa. Resiliência. Então, ela trouxe a resiliência e ela disse, eu vou trabalhar este 1 hectare. Eu vou cuidar do que eu tenho capacidade agora. E à medida que eu for ganhando espaço, que eu for crescendo, eu consigo trazer pessoas para me ajudarem, ou eu consigo comprar um maquinário que me auxilie, ou eu consigo ir de uma outra forma, eu consigo ir melhorando, até que chegue num ponto que eu saia do operacional, porque certamente esse é um desejo dela, esse é um desejo. Nesse momento, ela está despertando para a prosperidade dela. Ela está desperta, ela está caminhando, ela está quebrando obstáculos. Ela talvez apague incêndios todos os dias, talvez seja uma luta diária, porque ela sabe que quando ela sair daquela esquina com as vendas que ela fez, se sobrou alguma coisa, ela vai aproveitar o caminho até em casa para tentar vender. E quando ela estiver perto de casa, o que ela vai fazer? Ela tem que buscar os insumos para começar a sua nova produção. Então ela vai para produção, para embalagem, e depois de tudo feito, talvez os filhos, o marido, uma atenção, um carinho, um pai ou uma mãe, quem sabe em casa ainda. Pessoas que se vinculam àquele campo energético, que necessitam daquela energia. Então, a empreendedora chegou em casa, ou o empreendedor chegou em casa e coloca a energia a serviço dos seus. Nossa, Lade, que coisa difícil, eu tô falando assim, a mulher é uma guerreira, tem que se desdobrar em 1000. Não, gente, isso é fluido. Isso é fluido, porque nós humanos, nós somos feitos para o movimento, para a criação, nós temos mentes criativas. E tudo isso que ela aplica, olha que interessante, tudo. A inteligência, a determinação, a garra, o propósito, a meta, a resiliência, a doação, o carisma, o carinho, a confiança. Tudo isso está dentro dela. Tudo é nato dela. Será? Será que é nato ou são habilidades que ela enriqueceu, que ela implementou na jornada de vida dela? Então, o terreno da prosperidade, se o seu terreno não está como você acha que merece, como você gostaria, para agora de olhar o terreno da vizinha, do vizinho, para agora. E pensa de que ponto você saiu, como você pegou essa terra, como ela era, como foi o início, como foi a base. Não traz a dificuldade agora para a tua vida, mas pensa como tu começou. Pensa como se deu o início. Se você é uma jovenzinha, você tem 20 e poucos anos, pensa nos teus primeiros sonhos, pensa como começou, pensa se tu já não evoluiu, se você é uma mulher madura, um homem maduro como eu agora, uns 40, 50, 60 a mais,
que estão me ouvindo aí, pensem também. Pensem se a estrada, mesmo com pedras, mesmo com dificuldades, né? Mesmo dando muita erva daninha ali, pensa se você não teve a capacidade de chegar até aqui com dignidade. Porque eu tenho certeza que quem está me ouvindo é uma pessoa que prima pela dignidade. Porque pessoas que buscam autoconhecimento já são pessoas que valorizam certas características humanas muito apreciáveis. E uma delas é a dignidade. Trabalhar com dignidade, conviver com dignidade. Então, a nossa maior busca no campo da prosperidade é esta dignidade. Porque eu acho que eu mereço uma boa casa, boas condições, eu quero dar dignidade para os meus filhos, eu quero dar o que os meus filhos não tiveram, ou eu quero dar o que eu tive. É muito importante, né, a gente ter as nossas métricas, muito importante, para a gente medir, para a gente saber aonde a gente quer chegar. Mas eu sei que nesse terreno aí, às vezes a gente precisa dar um descanso para ele também. Às vezes tem que largar uma lona em cima e deixar essa terra descansar. Porque essa terra, ela tá sofrida, ela tá cansada, ela tá sem direcionamento. Ali tá vindo tudo o que quer, do jeito que quer. Ai, Lade, eu sei que eu tenho capacidade, eu lembro quando eu comecei, eu lembro quando eu estudei sobre isso, parecia que ia ser mais fácil. Como é difícil, como é penoso o dia a dia. Mas saiba que, apesar destes bloqueios invisíveis que existem na nossa vida, que é uma coisa que quase ninguém fala, né? Quase ninguém fala. Você não está com pouco, você está recebendo pouco. Porque a abundância, ela existe. Porque tudo que está disponível para mim está disponível para você. Você que está aí. Você que está aí. E isso é um chavão do meu mentor. Digita aí, tudo que está disponível para lá está disponível para mim. Tudo que está disponível para você está disponível para mim. O que quer dizer que toda vez que a gente vê alguém bem sucedido, que a gente vê alguém próspero, que a gente vê alguém bem colocado, que a gente vê alguém vibrando na prosperidade, ao invés de nós querermos ser aquela pessoa, a gente diz, tudo que está disponível para ela está disponível para mim. Eu aceito o universo, eu recebo. E quando você vê o que bloqueia, automaticamente você expande. E quando você bloqueia o seu receber, você bloqueia o quê? A criação. Você bloqueia a espontaneidade do universo. Não bloqueie o seu receber. Lade, eu não bloqueio. Bloqueia sim. Tu bloqueia. Os meus mentorados que estão aqui, todos são peritos em bloquear a prosperidade. Então, por isso, a gente desprograma e atualiza, a gente restaura e integra. Quando que eu bloqueio a minha prosperidade? Quando eu penso. Eu já crio algo no meu campo energético. Agora vamos entrar nessa parte. Ai, lá vem a mística da energia. Eu tenho um amigo que me chama de mística. Vocês sabem que quando ele me chama de mística, vocês sabem como eu me enxergo? Quem já assistiu o X-Men? A geração X-Men aí. A mística do X-Men, ela verdadeiramente, ela tinha uma figura que ela não achava bonita. Então ela se transformava em outra aparência. Ela buscava outra aparência aceitável para aquele núcleo ali. Ela ficava bonita para os outros. E um dia o professor Xavier falou para ela. Ele disse, me mostre, né? Me mostre a mística. E ele disse, como tu é linda. Tu é perfeita. Tu é perfeita, tu é linda. Então, quando ele diz lá de tu é mística, juro por Deus que eu penso, como tu é linda. Tá louca. Sério, gente. Porque assim, não foi sempre assim, tá? Não. Ih, o cabelo não tá bom, o nariz não sei o que, a pele não sei o que lá.
é o melasma, é a espinha, é porque já passei todas as fases e agora estou naquela maravilhosa da menopausa, né? Então, se a gente não se sentir linda, lindo, ou você, homem, sinta-se lindo. Sinta-se lindo na sua melhor versão de agora, porque a gente sempre pode melhorar as nossas versões, implementar as nossas versões, certo? A sua vida hoje, ela não é aleatória. Ela não é aleatória. Ela é programada. Nós programamos, nós temos programas mentais diários. Nós programamos a nossa vida. Aquela empreendedora, ela programa a vida dela todos os dias. Vocês veem uma luz aqui? É o sol entrando na minha sala. Depois eu vou contar a história do sol. Ela aprendeu a pensar como ela pensa. Ela se doutrinou assim. Lá de nato é dela. Ela talvez pense que sim, porque ela ouviu daquelas pessoas, nossa, tu é tão comunicativa, Lade, tu é tão comunicativa? Será que eu ouvi isso no passado e me tornei comunicativa? Ou será que eu ouvi mulher não pode aparecer demais, mulher tem que ser discreta, mulher não pode se sobressair? O que será que eu ouvi? Quais será que foram as minhas programações mentais? O que me foi ensinado? O que te foi ensinado? Você consegue reconhecer as suas programações mentais? Digita aí para mim. Digita uma programação mental que você sabe que tem, que agora veio na tua mente, o que é uma programação mental. Qual é o bloqueio que tu te coloca? Tu acha que é nato, que é teu? Ou que tu vem programando isso? Será que no decorrer da vida tu não absorveu nada? Jura? Jura que não houve essa programação mental? Mas claro que sim, nós somos programados desde da nossa concepção, desde o útero da nossa mãe. E hoje eu vejo, meu Deus, que responsabilidade eu tinha quando carreguei aquele homem dentro de mim. Ele é maravilhoso, eu penso ele é maravilhoso, esse sim, eu digo é maravilhoso por mérito dele, porque eu era uma mãezinha jovem, inexperiente, solitária na minha gestação, mas muito sonhadora, então talvez eu tenha passado os meus sonhos para ele. Talvez eu tenha passado os meus ideais para ele quando ele estava lá dentro, porque eu sempre olhava para frente. Eu fui uma jovenzinha que sempre me projetei lá na frente. Nada do que eu pensei aconteceu, certo? Nada. Mas eu me projetei. E aí, quando eu sonhava colorido. Eu sonhava colorido, eu sonhava bonito. Eu sonhava uma vida cor-de-rosa. Então, talvez eu tenha colocado isso nele, né? Ele não virou um sonhador, mas ele é um realizador. Então, quando ele tem um desejo, ele vai lá e ele concretiza igual aquela menina da esquina. Meu Deus, como ela me marcou. Que bonito. Uma menina tão jovem, com tanto para me ensinar. Com tanto para me ensinar. E eu ainda fico pensando, eu não posso perder o contato dela. É uma pessoa que eu quero ter a amizade, que eu quero ter o carinho e quero dar carinho. Porque é uma pessoa que eu sinto que merece. Merece tudo de bom. Eu emano energias de crescimento para ela. Eu desejo que ela prospere. Mas vamos lá. Vamos falar agora de programação mental. Então, a nossa vida hoje, ela não é uma coisa aleatória, tá? Não é. Tudo foi programado. Você aprendeu a pensar como você pensa. Quando alguém vem com um pensamento diferente, aquilo para você talvez não soe muito bem. Você demore um pouco para aceitar. Você vai ficar com o link dessa live. Talvez você tenha que voltar aqui para me ouvir outras vezes, para aceitar verdadeiramente. Aceitar não no sentido de obediência, tá? A Lade falou uma regra. Não. Aceitar no sentido de refletir sobre isso. Eu quero refletir sobre isso, eu quero pensar mais sobre isso. Porque tem coisas que a gente não para pensar. Você pode ter aprendido observando. Observe o que eu falo. Tem esse estado de presença. Ouça o que eu estou falando. Abre o coração, recebe. Porque também aprendemos sendo ensinados. Quer levar como uma aulinha? Legal, leva. A prof deixa. Tá tudo certo, tá? Só que, de uma forma ou de outra, isso aí virou um sistema dentro de ti. Certo? Vamos combinar? Vamos combinar isso? Que
ou você implementou, ou o seu ambiente implementou, ou o seu estudo implementou, seja como for, isso virou um sistema. Você é o que você assimilou, não o que você ouviu, o que você assimilou. Então, você não está criando a sua vida. Você está executando este sistema que você criou. Certo? Quando é que você sai do sistema? Quando você pensa um pouco diferente do quadrado. Quando você pensa assim, todo mundo abre uma confeitaria, eu vou para a esquina vender. Eu vou chegar naquela pessoa antes que ela chegue na confeitaria. Quando ela chegar na confeitaria, o doce já está dentro do carro. Ela só vai pegar aquilo que eu ainda não estou vendendo. Olha que visão. Ela saiu da programação comum a todos, porque a grande maioria pensa isso. Eu só posso empreender quando eu estiver pronta. Eu só posso mudar o meu empreendimento quando eu estiver pronta. Eu vou ficar aqui porque se assim tá dando certo, Deus o livre eu mudar isso. Do jeito que tá bom. Eu vou me acomodar por aqui. Mas cadê a chamada evolução? O que é evolução? É melhoramento. É dia a dia nós dormirmos lá, botar a cabeça no travesseiro e dizer, hoje eu evoluí um pouquinho. E aquele dia que eu tive um contato com aquela menina na esquina, eu dormi com esse pensamento. Juro por Deus. Meu último pensamento foi para ela. Eu disse, ai, que tu tenha uma noite bem abençoada para amanhã tu poder ir para aquela esquina, dar inspiração para outras pessoas como tu me deu. Ela foi a minha inspiração. Gente, ela foi a minha inspiração para este momento. Eu vou falar para vocês, vou contar, tá? Eu fiz um script para seguir. Eu fiz um script para seguir. Mas a menina veio a mim. Para ver como fica no subconsciente da gente. Então, ela já faz parte das minhas programações. Mas eu achei interessante trazer isso para você ter esse novo olhar. Porque talvez você seja a pessoa da confeitaria esperando alguém entrar. E você não está sendo a menina da esquina. O menino lá que vai aonde o cliente está. Que pensa diferente. Que faz diferente. A virada de chave. Qual é a grande virada de chave, Lade? Se tudo que eu creio, eu crio. Vamos combinar? Tudo que eu creio, eu acredito nisso. Eu acredito. Vai criar em cima disso. Então, eu acredito que a crença dela seja uma crença de se eu fizer, o universo vai me devolver. Não tem como dar errado. Talvez no primeiro dia ela tenha ido com 20 potinhos, vendeu os 20. No outro dia ela fez 40, porque ela vendeu os 20. E aí ela pensou, agora eu vou vender mais. Eu não vendi mais porque eu não tinha. E ela voltou para casa com 20 potinhos. A gente não sabe as dores dela. A gente não sabe as críticas que ela ouviu. A gente não sabe se a dona da confeitaria não era uma pessoa dentro do carro e virou um hater. Um hater para vocês que não, né? Não empreendem na internet, é aquela pessoa que entra ali só para criticar o teu trabalho. Ela não faz como você, mas ela critica o que você faz. Então, talvez tenha alguma dona de confeitaria pensando, é uma otária ficar na esquina, em vez de pegar e abrir uma loja, botar um ar-condicionado e ficar esperando as pessoas virem comprar. Por que ela tá na esquina, gastando saliva nesse sol? Gente, era um sol de lascar quando a menina me abordou. Eu tava dentro do carro no ar-condicionado, cheirosa. E ela tava lá, na garra. Mas aí, se tudo que eu creio, eu crio, então tudo que você tem hoje, foca nisso. Digita aí, tudo que eu creio, eu crio. Tudo o que eu creio, eu crio. Então, se tudo o que você é hoje foi criado a partir do que você acredita, isso não é pensado, isso é poderoso.
Significa que você pode mudar, mas só muda se enxergar, que é o que eu ofereço aos meus mentorados quando nós conectamos os campos energéticos e eu digo, o teu campo te entregou. Porque o campo energético, ele é um fofoqueiro, tá? Não vem dizer que é a minha mesa aqui, que é o meu processo, o teu campo energético é um fofoqueiro. Porque se o teu campo energético não quiser me contar, não vai aparecer aqui. Ele vai dizer não, eu não quero contar. Mas você me permite, você aceita. Por quê? Porque o teu campo sabe que tu merece o crescimento. Você merece o crescimento. Então, vamos combinar que se tudo que tu crê, tu cria, e tudo que tu tá vivendo é uma criação tua, que tal rever suas crenças, que tal melhorar, não tô falando para mudar nada, não muda. Melhora, implementa, agrega. Isso fez sentido para vocês? É gostoso pensar que o poder está com você? Que você tem a força, Star Wars, a força está com você? É legal, né? É show. Consciência sem direção não transforma. Tem que ter a consciência, mas tem que ter o norte. A menina lá, ela tem a consciência, ela tem o norte. O norte é a esquina? Não, a esquina é o veículo, ali é o momento da vida dela. O norte dela é um número, ela tem um grande objetivo. Gente, será que ela vai abrir a confeitaria ou ela vai abrir uma rede de pessoas que entregam na esquina? Será que ela vai voltar um processo do passado? Será que vai voltar o vendedor de porta em porta? Será? Será que ela vai ser essa franquia dos vendedores de porta em porta, o primeiro emprego daquele adolescente? Todo adolescente precisa ter o primeiro emprego, né? Porque o primeiro emprego que a gente diz é o sabor de ganhar o seu próprio dinheiro. Quando a gente tem esse sabor, né? Quando a gente pega esse gostinho de ganhar o nosso dinheiro, nós viramos empreendedores e a gente não quer mais regredir nisso. Isso é muito bacana. E tem pai segurando o filho de ter esse sabor, né? Tem pai que tá segurando o filho tá lá em 25, 28 anos e nunca conseguiu ganhar do seu suor. Nossa, tá privando o filho de viver essa experiência maravilhosa. Como é maravilhoso, né? Vocês lembram quando vocês ganharam o seu primeiro salário? Eu lembro meu primeiro meio salário. Minha primeira calça jeans e um travesseirinho pro meu filho. Um travesseirinho de cheirinho pro meu filho. Foi o meu primeiro salário, foi que me veio na mente, assim, as minhas primeiras necessidades, né? Para mim era uma necessidade dar carinho para ele, dar coisinhas, né? Porque não tínhamos luxo, né? Tudo muito precário. Então aquilo para mim era um luxinho, era uma coisa que ele merecia ter. Então, essa consciência sem direção não transforma. Então, vem pra cá, vem pro tempo presente. Vem, fica aqui e pensa. Pensa no que tu crê e no que tu criou. Pensa como é que tá esse terreno da prosperidade. Pensa. Vamos dar uma olhada no script para ver se a Lade fugiu demais do que tinha que dizer? Vamos ver? Então aqui, ó, o que eu quis trazer para vocês? Que a nossa riqueza, o nosso receber está associado diretamente às nossas crenças, ao que a gente crê e ao que a gente cria diariamente. Então, pega para ti, pega nesse momento o que tu tá criando, o que realmente tu tá criando. Como tu tá conduzindo o teu dia a dia. Tu ainda tá lá, tu é empreendedora, uma grande empreendedora, um grande empreendedor. Muitas pessoas dependendo, né? Muitas pessoas sendo impactadas por esse empreendimento. Talvez você seja um empreendedor solitário, uma empreendedora solitária ainda preso naquele operacional. E eu sempre digo o que para os meus mentorados, o que é estar preso no operacional? Lá de tu é presa no operacional? Eu não.
Eu não sou. Por que eu não sou presa no operacional? Porque eu tenho prazer, eu tenho desejo de vir aqui trazer algo diferenciado para vocês. E isso não é me prender no operacional. Isso não é. Tinha algumas coisas que estavam me dando ranço e agora eu vou contar rapidamente, porque já me estendi demais hoje e nós temos mais 2 dias de aí pra gente conversar. Eu reclamei com o meu marido que entra sol na minha sala. Entra muito sol na minha sala. Eu falei. E aí eu tenho que estar sempre com o ar-condicionado ligado ou um ventilador para puxar aquela brisa de fora, porque, para quem não sabe, eu estou aqui no meio do mato, eu vivo na zona rural, eu trabalho na zona rural, é uma escolha que eu fiz. E não combina com isso que eu escolhi para mim, este ar-condicionado. Eu escolhi olhar para aquele taquaral e respirar, eu escolhi olhar para aquela fonte de água daqui, às vezes eu fico aqui parada, às vezes eu me perco, gente, com o barulhinho da água. Me perco com o barulhinho da cigarra. Às vezes eu vejo o marido correndo aqui atrás tocar, porque tem uns pássaros que fazem um barulho e ele sabe que eu tô fazendo algum trabalho, que eu tô atendendo, ele vem aqui tocar os bichos para parar um pouco o barulho. Às vezes quando eu vejo tem um beija-flor aqui na minha porta me espiando, ele vai e vem. Às vezes entra uma abelha, entra uma borboleta, entra marimbondo. Mas foi uma escolha que eu fiz. E eu me peguei reclamando do marido, ele falou assim, que horas tu tem atendimento? E eu falei, ai meu Deus, bem na hora do sol. Olha, hoje o sol entrou e passou por aqui e já mudou a posição dele. E ele falou, tá, mas é uma sala, né? Liga o ar, liga o ar. Ele falou, tá, liga o ar. Liga o ar 1 hora antes, refresca a sala, depois tu vai pra lá. Por quê? Porque eu quero estar bonitinha, eu não quero estar com a pele oleosa, eu não quero estar com os cabelos arrepiados, eu quero estar legal pra vir aqui. Eu quero isso. E eu pensei, meu Deus do céu, o que tu tá falando, Lade? Tu é uma abençoada. Tu é uma abençoada. Quantas pessoas não conseguem ver o sol? Eu mesma fui uma mulher que não via o sol. Porque eu entrava no shopping, eu trabalhei em shopping, eu fui gerente de loja de shopping, gente. Eu entrava dentro do shopping, numa cidade que é Serração, até as 10, 11 horas da manhã. Então eu entrava no shopping, eu não tinha visto o sol. E eu perguntava para as pessoas durante o dia, como é que tá lá fora? Bah, choveu, bah, esfriou, bah, esquentou, porque eu entrava lá e eu saía de lá às 10 da noite. Eu não via o dia, eu vivia dentro de um shopping. E eu lembro perfeitamente daquela fase da vida que eu pensava que, que delícia que deve ser para quem pode pegar um clube hoje, para quem pode, final de semana, né, o clube, família, churrasco, piscina, amigos. E eu, na minha responsabilidade, presa dentro de um shopping. Por que eu dizia que eu estava presa dentro do shopping? Hoje eu sei porque eu me sentia aprisionada, porque não era uma escolha, era uma circunstância. Era uma circunstância. A vida me levou para aquele lugar, a circunstância. Só que eu, quando estava lá, eu pensava, nossa, vai ser isso aqui para sempre. Nada é para sempre. O universo se encarrega. Quando não é por amor, é por dor. Então, naquele tempo, eu não tinha esse estado de consciência que eu tenho hoje. E vejam que eu, com tudo, eu estava reclamando do sol. Agora o sol está nos meus pés. Nos meus pés. Eu trabalho de pé descalço. A pessoa trabalha no meio do mato de pé descalço. O sol entra dentro da sala e ela quer se queixar, ela quer reclamar. Aqui barulho, se vocês ouvirem algum barulho, aqui não é sala com isolamento acústico, não tem nada disso. Aqui é o som mesmo que se dá, de vez em quando passa ali os agricultores, né? Agora a gente está aqui no Rio Grande do Sul, na época da colheita do soja, não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas nós estamos assim, ó, e não é mentira, né? Nós estamos no momento da colheita aqui no Rio Grande do Sul, então tem muito movimento de máquina, né? Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte, eu até coloquei aqui atrás de mim, ó, as minhas pitaias, eu vou falar sobre isso na nossa próxima live, amanhã. Então fica o meu convite para que você siga comigo, leve para o seu estado de presença algo que eu deixei aqui,
participe ativamente aqui do chat, porque eu escolhi fazer uma estreia para poder participar com você, para estar com você. Para estar com você. Então é importante que você tenha essa reação, é importante que você esteja comigo, é importante que você me traga esta devolutiva. E eu vou pedir para vocês que estão aí, digitem de que cidade e estado vocês estão falando. Se vocês estão falando do Brasil, da onde vocês estão me ouvindo, não é? Quem está falando aqui sou eu. Quem está falando aqui sou eu. Que já estou digitando da onde eu estou me assistindo. Olha que mágico isso. Eu falando comigo mesma lá na frente, né? Então coloca aí da onde vocês estão me assistindo e se isso fez sentido para vocês. Coloquem aí o nome da cidade e o estado e o país da onde vocês estão me ouvindo e fica o meu convite. Fica o meu convite para que vocês tenham esse estado de presença hoje com vocês. Pensem no que vocês semearam, como está este terreno da prosperidade e tragam essa consciência que hoje vocês estão vivendo o que vocês programaram. E amanhã eu venho com outro assunto tão interessante quanto, que é para nós também já fazermos algum exercício de movimentação. Estes 3 dias vão ser um preparo para algo maior. Um preparo para o nosso tratamento. Nós vamos iniciar um tratamento muito efetivo. Sei que já tem alguns aí que já estão em tratamento comigo, já estão firmados, já estão no grupo, já estamos trabalhando. E se é interessante para você viver esta experiência, eu deixei o link aí embaixo, tem todos os meus contatos. Participe desses 3 dias comigo e depois venha para o tratamento. Entre para este grupo que busca esta evolução emocional, esta evolução do sentimento, esta evolução do campo mesmo. Vamos ter olhos de ver, vamos olhar mais ao nosso entorno, vamos ver as pessoas, quais os ensinamentos elas nos trazem e vamos honrar esta pessoa maravilhosa, esta empreendedora. Eu vou procurar ela, vou deixar o link ali para quem quiser seguir, saber a história dessa menina e quem sabe você também vai ser um seguidor e um grande incentivador do trabalho dela. Eu espero vocês amanhã. Procurem os links aí, tá tudo na descrição. Um grande beijo, espero vocês.